Este programa é um oferecimento de Jornal ABC Repórter. Mantenha-se bem informado acessando abcreporter.com.br. Boa noite, está no nosso programa Personalidade, não é personalidade mais, antes que tenha qualquer polêmica aqui hoje no programa, porque nós temos a participação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que tinha um programa que chamava Personalidade Mais, e já está aqui mandando a conta. Boa noite, prefeito. Tudo bem, Walter? Boa noite a todos vocês que nos acompanham de casa. Boa noite, Leandro Amaral. A rotina do dia é tão grande, eu cheguei aqui, fui me preparar para a entrevista. Falei, personalidade. E quando eu não era prefeito, tem uma incompatibilidade, por isso que hoje eu não apresento mais. Eu tinha um programa semanal, acho que muita gente que nos acompanhava lembrava disso. Eu gostava muito, mas o Walter é personalidade, o meu era personalidade mais. Mas você é uma boa personalidade. Muito obrigado pela referência. Meu amigo... Ai, Leandro Amaral, hoje nós estamos 2-1. 2-1, tá? Já não, mas você falou que a pauta era política. Você não falou que a pauta era esporte, deixa de ser política. Futebol. Até porque a fase de vocês, vou te falar, viu? Começa perdendo, vira... Hoje eu classifico os times assim. O dele já é dos rebaixados ou ainda não? Quase. Porque hoje você tem dois times. Os rebaixados, os ainda para rebaixar e o Palmeiras. Tudo bem. Leandro, obrigado pela boa vontade. Leandro fez pauta lá em Diadema, correndo, voltou para cá. Sempre. Aliás, começou no Feirão do Emprego lá em São Bernardo do Campo, depois Mauá, depois Diadema. Agora voltamos aqui para fazer um balanço aí do dia, da semana e, claro, das movimentações. Boa noite, prefeito. Começando o dia com o prefeito e encerrando o dia com o prefeito também. Então vamos começar pela pauta do dia. Como foi hoje o nosso feirão? Quantos empregos conseguimos botar? Olha, hoje nós realizamos o 8º feirão. Iniciativa essa que começou em São Bernardo do Campo, então fomos pioneiros neste projeto maravilhoso. Para quem não conhece ou para quem não pôde ir, o que consiste o Feirão do Emprego? Nós pegamos todo o mercado empregador da cidade, que consiste na indústria, no comércio, nos serviços, concessionárias, todos que geram empregos. Colocamos no mesmo dia, no mesmo local, com toda a infraestrutura, que vai desde um kit lanche para aqueles que chegam logo pela manhã, a confecção do currículo, a elaboração, cópias, e cada empresa tem o seu guichê. Hoje nós finalizamos com 50 empresas participando, era 40 no começo da semana, outras empresas aderiram, mais de 2.000 vagas disponíveis e quase 3.000 pessoas. Então, você vê que está cada vez melhorando. A primeira que nós realizamos, 3, 4 anos atrás, foram mais de 5.000 pessoas. Verdade seja dito, a geração de emprego melhorou, né? Os próprios números comprovam. O Brasil chegou a um índice de desempregados de 7,9, que é um número melhor do que já teve no passado, e, consequentemente, se tem mais emprego, o feirão diminui o público. Mas, ainda assim, é uma ótima oportunidade para quem está à procura de um trabalho com carteira assinada. Então, a gente colabora com quem precisa contratar e, principalmente, com quem quer trabalhar. Então, hoje foi o 8º feirão. Este ano, nós já havíamos realizado o Feirão do Emprego só para mulheres, que, aliás, foi realizado no próprio dia 8 de março, no Dia Internacional. Você sabe que eu detesto essa hipocrisia de parabenzinho, postzinho, e na prática, o que você está fazendo? Combate à violência. Caminhada de combate à violência. Meio comum, né? Tudo bem, é um protesto. Mas quem tem a oportunidade de fazer, não tem que passear de caminhada, tem que ter ação concreta. Então, dia 8 de março, é lógico, é um dia importante, reflexão, para que se possa combater violências que aconteceram no passado com as mulheres. E na prática, você que está no cargo de prefeito, o que você está fazendo para a mulher? A gente faz. São Bernardo do Campo tem o Hospital da Mulher, São Bernardo do Campo tem Lei Tamires, São Bernardo do Campo tem Lei Maria da Penha, São Bernardo do Campo tem feirão de emprego para mulher, São Bernardo tem política pública de verdade voltada às mulheres. São Bernardo do Campo zerou a fila da creche. Você quer uma política pública melhor do que não ter, Leandro, nenhuma criança sem creche? Não é uma crítica, até porque eu já estou no cargo indo para 8 anos,
Mas quando eu recebi a cidade do ex-prefeito petista Luiz Marinho, tinha 4.500 crianças que não tinha creche. Essas 4.500 já estão no Fundamental, umas já estão terminando, por sinal, o Fundamental 1, mas todas as que chegaram depois, não tem nenhuma criança sem creche na cidade. Então, a gente tem realmente feito políticas públicas para que possa atender. E o Feirão do Emprego, que foi realizado no dia de hoje, com certeza é mais uma iniciativa louvável, que por sinal tem sido copiada por outras prefeituras, e eu quero insistir, parabéns, porque toda iniciativa boa tem que ser copiada. Eu copio. Outro dia eu passei numa cidade, não me lembro onde era, aí a Carla viu, falou, volta, volta, volta. O que foi? Ela falou, olha a faixa de pedestre. Além da faixa de pedestre, tem uma faixa para os animais cruzarem. Eu copiei. Está lá na Avenida Kennedy, tem a pegadinha dos cachorros para atravessar, mostrando que é aquilo ali. Então, de pequenos a grandes atitudes, eu não tenho nenhum constrangimento de copiar o que dá certo. O ruim é copiar o que dá errado. E em São Bernardo do Campo, o Feirão do Emprego já é hoje um serviço que outras cidades aqui da região do Grande ABC estão fazendo e nos colocamos à disposição. Se precisar da nossa colaboração, da nossa sugestão, até porque o emprego, ele é regional. O cidadão de Mauá pode trabalhar em São Bernardo, o de São Bernardo pode trabalhar em Mauá, em São Caetano, em Santo André. Isso é uma questão regional, mas foi um golaço, mais uma vez, hoje, o nosso Feirão do Emprego. Prefeito, me explica aí, todo mundo diz que a economia não está andando. Como fecha essa conta? Se a economia não tá andando, como que está criando mais empregos? Walter, essa pergunta tua é muito boa e ela vai de encontro, se você avaliar, se é que me permite, nós vamos ter que falar, não dá para falar de economia e emprego e não trazer o governo federal, né? Se tem algo que é de responsabilidade maior, é a economia. O emprego está maior do que estava no passado, tá? Tem menos desempregado. Por que então o presidente Lula caiu a aprovação dele? Todos os institutos de pesquisa recentemente mostraram que houve uma queda na popularidade e, se você olhar, até uma certa ascensão do principal oponente dele hoje, que é a direita. Prefiro qualificar como a direita, até porque, se tivéssemos eleições hoje, o ex-presidente Bolsonaro não poderia disputar a eleição. Então, voto da direita. O que aconteceu no auge do governo Lula, quando ele terminava o seu segundo mandato e conseguiu eleger a ex-presidente Dilma? Muita gente já esqueceu, quem elegeu a Dilma foi o Lula, né? Que foi a pior presidente da história moderna. As pessoas estavam com poder de consumo. Aquele cidadão, a camada menos favorecida, ele teve a oportunidade de ter uma renda, Bolsa Família. Foi uma renda, ele não tinha, Leandro. Era o cara que vivia nos rincão do Brasil, não tinha, ele teve uma renda. Se você comparar, o Bolsa Família daquela época tinha um poder de consumo muito maior do que hoje, ele foi corroído já. Quem tinha um emprego, esse emprego também dava menor. O assalariado e meio, que é um salário mínimo mais uma contribuição. Aquela pessoa estava empregada e com capacidade de compra. Classe média estava comprando imóvel, carro. Então, você olhar o bojo, todas as camadas sociais estavam melhor. O pobre estava melhor, o D, o C e o B. O que acontece hoje? E aí você precisa olhar a realidade, e na minha opinião, o governo Lula está estrábico, não está enxergando isso. As pessoas estão empregadas sem capacidade de consumo. Qual é o salário médio? Não é o mínimo. A região metropolitana, as pessoas ganham um pouco mais de salário Tem mínimo. piso já. Seja do varejo, seja do shopping, passa de R$2.000. Passa de R$2.000. Walter, se você pegar um casal, eu vou melhorar o teto. R$2.500 na média, marido e mulher. Renda familiar, R$5.000. Eles não têm capacidade de consumo. Isso hoje é o suficiente para pagar um aluguel de uma casa muito simples, alimentação da família, água, luz, uma internet, que hoje praticamente ninguém vive sem um planinho de internet. Acabou. Esse cidadão que está empregado, acordando 5 horas da manhã, pegando o ônibus cedo, voltando tarde,
com 2 filhos, que é a média que um casal hoje tem, alguns têm um pouco mais, ele não consegue comprar linha branca. Tá aí a prova. Casas Bahia acabou de ter a sua recuperação judicial aceita. Magazine Luiza, em condições também não muito... Os varejistas não estão bem. O varejo de supermercado, para você ter uma ideia, não tem crise, mas não tem aumento de vendas. Eu vou te dar um exemplo, eu gosto de trazer para a realidade. Eu estou aqui com a Flávia Morando, me acompanha na entrevista de hoje. Ela me lembrava, ela falou, olha, final do governo Bolsonaro, 1 quilo de contrafilé no açougue, até porque ela estava no varejo, custava 65, 70 reais. Eu falei, não entendi. Ela falou, contrafilé hoje está 35, 38. Ninguém vende nenhum quilo a mais. Quer dizer, está na metade do preço. Por que eu falo contrafilé? Contrafilé é a carne do brasileiro, né? Serve para o churrasquinho, serve para a frigideira, né? Bife ovo. Bife ovo. Bife cavalo. É uma carne com uma boa maciez, é uma carne de desejo, né? O cara que pode comer um contrafilé, eu não estou nem falando da picanha. Não está acessível. Está aí a prova, não melhora a venda. Está na metade do preço do que estava, porque as pessoas estão sem capacidade de consumo. Quem tem uma calculadora ou quem é bom de matemática? Quanto custa um carro popular hoje? Mais barato, uns 80 mil? 80 mil. 80 mil. Carro popular do popular. Divide isso, não vou pôr juro, 60 meses. Dá mais de 1.500, dá R$1.500 de prestação por mês, Leandro. Como é que um trabalhador, com essa renda que eu falei, que eu estou falando acima de salário mínimo, compra, financia um carro popular? Não financia. Então, o que está acontecendo? Que aí é a sua pergunta. Prefeito, tem mais emprego e a economia não vai bem. As tarifas públicas corroeram o salário do trabalhador. A luz é muito mais cara, a água é muito mais cara. Não teve redução de impostos. Prometeram desoneração no IR. Eu vi ontem o Lula falando, até o final do meu mandato, abaixo de R$5.000 vai estar desonerado. Pô, ele já está no 2º ano do mandato, quer dizer, vai parecer eleitoreiro, vai deixar para fazer isso só no último ano, para tentar de novo. Mas aí, prefeito, fazer um recorte nisso, Walter, é importante, pegando essa analogia que o senhor está fazendo e esse retrospecto, trazendo para a realidade, por exemplo, do feirão. 8ª edição que completou agora em São Bernardo do Campo. O senhor sente também a mudança nesse aspecto, no perfil de quem busca a vaga e na oferta do emprego desta vaga em São Bernardo? Leandro, a vaga de emprego, ela sempre tem um turnover. Principalmente o jovem, ele tem uma rotatividade, o primeiro emprego, ele está à busca de um emprego melhor, que é plenamente legítimo. Natural. Né? Natural. Você percebe uma estabilidade maior no emprego, na indústria, e um turnover maior nos serviços e no comércio. Tem várias razões. Primeiro, as pessoas sempre estão à procura de uma renda melhor, que é legítimo. Segundo, se ele puder ter uma renda igual e não precisar trabalhar sábado e domingo, também é mais atraente. Então, esse turnover vai continuar existindo sempre. Isso não vai ter uma mudança. O problema é que a renda das pessoas foi corroída. A prática é essa. Não adianta ficar discursando, porque está melhor, porque tem mais emprego. Eu estou concordando que tem mais emprego. Não estou aqui desmentindo, desqualificando. O problema é que o cidadão está trabalhando muito e não está conseguindo sequer pôr o que ele gostaria de alimentar bem a família dele. Olha quem trabalha com calçado, moda, vestuário, de todos os padrões. Muito difícil. Então, você percebe que tem uma dificuldade enorme no potencial de compra. Você lembra, eu estou aqui reconhecendo, inclusive, não é à toa que ele reelegeu a Dilma. As pessoas estavam comprando linha branca, as pessoas estavam financiando o carro, as pessoas estavam viajando mais. Ficou tudo muito caro. E aí, com o fator $1 acima de R$5, juro, Selic acima de 10. Quer dizer, o cidadão está com o poder de consumo baixo e o crédito caro. Como é que a vida dele vai melhorar? Não vai melhorar. Então, o governo federal, não é à toa que o Lula puxou a orelha lá do Haddad, a reforma tributária até agora é uma peça de ficção, não mudou a vida de ninguém. Aprovar a reforma tributária, aprovar. Todas as leis complementares, 1 ano e meio estamos chegando, 0. Vai desonerar o bolso de alguém nesse primeiro momento da reforma tributária? Nenhum centavo. Então, na prática, não tem uma ação concreta, desculpa,
A eleição passou, eu reconheço a vitória, não tenho problema com isso. Eu exerço a democracia, zero problema. O Lula ganhou a eleição sem um plano para a nação. Pô. Vamos ser práticos. A pauta da última eleição foi discussão ideológica e ninguém apresentou uma carta de compromisso para a nação. Nenhum dos dois candidatos apresentaram uma carta compromisso. Então, quem ganha a eleição sem compromisso fica nessa instabilidade que vai. E uma desorientação política, que é fundamental também. Né? O único compromisso agora é com o Congresso. Então, eu não acho ruim ter compromisso. É um compromisso que só aumenta, né? É o compromisso mais um. E nessa briga, Walter, os estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste perdem. Sempre perdem. É óbvio. Eu estava outro dia fazendo uma comparação verdadeira e fria. Olha o poder político que tem o estado de Alagoas hoje. Ministro, Renan, tem 2 senadores da República, o estado de Alagoas, da mesma família. Tem um terceiro, que eu nem me recordo quem é. São dois calheiros e mais um terceiro. Presidente da Câmara de Alagoas. Você tem alguma dúvida de que há uma migração de recursos do governo federal para Alagoas proporcional muito maior do que vai para outros estados? Né? Maldade. Não, mas eu não estou criticando. É. Tem uma articulação política melhor. Vamos lá. Zero problema. Mas a nossa representatividade, com todo respeito, eu falo como prefeito, dos senadores de São Paulo deixa muito aquém do que precisa o estado de São Paulo. Muito distante. Dá para contar quem mandou alguma migalha de emenda do Senado para São Bernardo do Campo. Ia começar pela própria representatividade. O Estado, territorialmente, do tamanho de São Paulo, tem o mesmo número de senador que o Acre, que estados que territorialmente têm uma pujança muito menor que São Paulo. E não é isso. Você vê o nível de articulação. Quem foi o último presidente do Senado paulista? Não lembro. Quem foi o último presidente da Câmara dos Deputados paulista? Temer. Olha o quão distante está o maior e o mais importante estado da federação. Ruim de articulação, é fato isso. E, consequentemente, São Paulo perde com isso. Não tenha dúvida. E até tocou uma notinha amanhã na coluna dizendo o seguinte, né? O Republicanos, o Marcos Pereira, agora tem que acertar toda a vida com o PT agora para poder ser presidente da Câmara, né? Vai tirar o republicano de todo mundo, viu, prefeito? Cuidado. Não, já está batendo asa, hein? Primeiro, é uma pessoa muito séria. E o Roberto Carneiro, que é o presidente estadual do partido, também é sujeito da mais alta qualidade política, bom articulador, cabeça. Marcos Pereira, na minha opinião, é grande favorito. Aliás, pela foto do aniversário dele, conseguiu reunir todos os grupos pensantes lá da Câmara. O Marcos Pereira é uma pessoa extremamente habilidosa, né? E cumpre compromissos, que para mim é essencial. Agora, sem dúvida nenhuma, ele está se articulando bem. Toda vez eleição de Câmara, né? Mesa da Câmara dos Deputados Federais, na minha opinião, é o segundo posto mais importante da República. Né? O Senado é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas a Câmara... até a história do convexo, não é fácil ser presidente da Câmara dos Deputados, é altamente importante, e a pessoa que ocupa aquele cargo tem que ter uma qualificação e um nível de articulação muito forte. E o deputado federal Marcos Pereira tem isso, se articula bem com os partidos. Por quê, Walter? Quem vai presidir o legislativo não tem essa história, eu tenho que estar só com a direita, eu tenho só com a esquerda e tal. Ele vai ser presidente de todos os parlamentares. Então, ele tem que estar articulado com todos os partidos, da esquerda e da direita. Vejo isso como um ato extremamente, literalmente, republicano e correto. Tá bom. Prefeito, deixa eu aproveitar e atualizar também. O senhor até falou sobre isso na live mais recente, sobre a questão da Sabesp. A gente acompanhou de perto a batalha que foi travada em relação à Enel. O senhor fez várias críticas na Assembleia Legislativa, olho no olho, com os representantes da concessionária, etc. Mas agora a questão da Sabesp, toda essa onda de reclamação, de falta de água, não cumprimento, a Sabesp vai lá na rede social, põe um prazo, o prazo não é cumprido. Na tua avaliação é pontual? E depois das críticas que o senhor fez na transmissão, já teve um retorno efetivo desse trabalho da Sabesp? Olha, essa crítica ocorreu semana passada. Não é porque é Sabesp que eu vou poupar. Acima de tudo, eu tenho compromisso com a população de São Bernardo do Campo. Então, se um concessionário falhou,
do mesmo jeito que eu já cobrei Ecovias, SPMar, Enel, não vai, Comgás, né? Não vai ser diferente com a Sabesp. Eles tiveram um processo de manutenção e novos investimentos na ET Ribeirão do Riacho Grande, né? Que é a ET chamada ET Rio Grande, mas que está no bairro de Riacho Grande. Erraram claramente, porque eles deveriam ter comunicado, Leandro, falhas existem. É comum você ter que fazer uma intervenção, a prefeitura faz isso. Olha, amanhã essa via vai ter uma interdição parcial, essa via vai ser Você tem obrigação de informar as pessoas. Simplesmente a Sabesp fez isso de maneira abrupta, não avisou ninguém, deixou 2, 3 dias bairros inteiros da cidade sem água. Foi normalizado. Avisei que eu não vou mais aceitar isso. Eles têm obrigação, até como fornecedor de um serviço essencial, comunicar à população, até porque nós estamos no maio mais quente dos últimos anos. Não é concebível alguém ficar sem água em casa. Não é concebível nunca, principalmente com o calor extremo que esse nós estamos passando. Mas foi normalizado e espero que eles tenham entendido que em São Bernardo do Campo não é casa da sogra, lá tem que ter esclarecimento, informação e respeito para o consumidor. Prefeito, até o final do ano, quais são as principais obras ainda para serem entregues? Walter, nós temos muito. Até me surpreende, porque eu faço vistoria frequentemente, acompanhamento. Nós temos obras de vários aspectos. Então, a gente ainda na área da saúde, que para mim é sempre uma grande prioridade. Nós temos uma UPA para entregar no Jardim Silvina. Nós temos o Hospital de Olhos, o H-Olhos Municipal. Nós temos o nosso Tiacoli, que é uma central de atendimento para o espectro autista. Nós vamos entregar ainda um centro de hemodiálise, que é uma demanda importante, passa muitas vezes... Esse centro vai ser onde, prefeito? Estamos definindo a localização dele, mas vou entregar. E iniciamos a reforma do antigo pronto-socorro central, está em fase final de contrato, para a gente também dar ordem de serviço para o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, que já tem decreto criado pelo governo do estado, que vamos correr para ver se a gente pode e consegue entregar até dezembro. Então, a saúde tem um pacote de investimentos fortíssimo. Na educação, nós estamos com 3 grandes EMEBs em ampliação, que dobra a capacidade e permite que as 3 possam passar a ser em período integral, além de investimentos constantes. Essa semana que passou mesmo, eu entreguei uma nova creche no bairro Vila Rosa, em prédio da prefeitura, através do modelo Creches Parceiras, e ainda tem mais Chromebook para entregar para os alunos, porque parece que entrega é só física, né? Viaduto, asfalto, você tem entrega de produtos, serviços que mudam a vida das pessoas. São Bernardo do Campo, todos os alunos de 5º ano já têm o seu Chromebook, 4º e esse ano de 3º. Quer dizer, aluno de 3º ano já digita nas nossas salas de aula, além de salas de aula com lousa digital, além de reforma, além da mudança no acompanhamento, nós contratamos esse ano mais de 2.000 auxiliares, porque a realidade do deficiente precisa ser enfrentada e acolhida à altura que se merece. Essa questão do TEA, das crianças com autismo, aumentou assim absurdamente. Adianta você ficar de camarote, meu Deus, aumentou. Não, nós temos que pôr mais auxiliar dentro de sala de aula, senão a gente não cumpre o papel legítimo que é de poder fazer a inclusão desses alunos juntos aos demais alunos, né? E tem receita para isso? Tem a educação, Walter. Por isso que eu continuo defendendo os 25% do teto constitucional para a educação. Você sabe que no ano de pandemia o Congresso alterou a Constituição e permitiu a flexibilização. Eu não usei a lei. Mesmo na pandemia, nós utilizamos os 25% da educação. Usamos o período para reformar a escola, usamos o período para melhorar a rede lógica de informática dentro das escolas, porque eu entendo que um país que a gente continua, pouca gente fala disso. Como é que pode... Há quantos anos foi criado o EJA no Brasil? Eu acho que há mais de 30, né? Eu não tenho de cabeça isso. Mas, escola de jovens e adultos. Pô, isso para mim é a coisa mais absurda que tem. Pô, prefeito, você é contra? Não, eu sou contra esperar alguém envelhecer para ir achar ele para pôr na escola. Um programa que foi criado há 30 anos, não era para ter alguém de 30 anos estar sendo alfabetizado com 25 anos de idade. Quer dizer, nós deixamos essa pessoa passar a sua infância e adolescência. Quantos anos? 28. Ó, a memória tá... Ali. Quase, hein? E não está escrito, viu? Há 28 anos se combate o analfabetismo no Brasil. E há 28 anos tem. Então, quer dizer, o garoto
que há 28 anos atrás estava nascendo, nós não fomos capazes, eu não digo nós, São Bernardo, o Brasil não foi capaz de identificá-lo, esperou ele ficar velho para pôr na escola, velho com todo respeito, já é um adulto. Então, não dá para a gente diminuir o investimento da educação. O Brasil não está apto ainda, porque nós não temos um nível de educação satisfatório. Está aprovado. Para que tem EJA? Se tivesse um acolhimento, não precisava mais ter escola de jovens e adultos. Então, na educação, a gente tem feito forte investimento e, para mim, o melhor diagnóstico. A pandemia nos deu uma realidade que pouca gente interpretou. Muitos pais, pela dificuldade financeira, migrou o filho de uma escola particular para uma escola da prefeitura. Cansei de ouvir isso, eu não estou falando isso para massagear meu ego e nem da secretária da educação. Se eu soubesse que a escola da prefeitura era tão boa assim, eu tinha trazido meu filho antes. Porque realmente é possível oferecer educação com qualidade. Respondendo à tua pergunta, aí você tem as obras estruturantes. Nós estamos em ritmo acelerado da Ponte Estaiada, já entregamos o recapeamento de mais de 600 quilômetros, vamos chegar perto de 2.000 ruas da cidade. É visível, não é? Você entra em São Bernardo, você percebe que você está em São Bernardo, a malha viária está muito melhor. Uma ponte estaiada sendo feita, vai ser entregue, estamos trabalhando em ritmo muito acelerado. Eu tenho um pacote de investimento na região do Grande Alvarenga de R$500 bilhão. A estrada dos Alvarengos, nós vamos chegar com ela pavimentada até a divisa com Diadema, a parte alargada. Todos aqueles bairros, investimento em saneamento básico e infraestrutura. Eu fui outro dia anunciar o programa Mais LED, a mulher saiu correndo para me abraçar, eu tomei, você mudou a minha vida, tal. E o que aconteceu? Ela falou, eu punha, muita gente não sabe disso. São Bernardo do Campo, mesmo na área urbana, tinham várias ruas que não tinham pavimentação. Eu estou falando de bairro que há 30 anos esperava. Ela falou, o senhor não sabe o que é sair de casa com uma sacolinha de plástico no pé. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a gente vai com a sacolinha até o ponto de ônibus, chega no ponto de ônibus, tira a sacolinha do pé com barro, põe dentro da bolsa para entrar dentro do ônibus com o pé limpo. Ela falou, dá uma olhada, acabou o barro. Então, são R$500 bilhão que nós estamos investindo. Parque das Garças, Químicos, Novo Horizonte, Cerro Azul, Laura 1, Laura 2, João de Barro. A ligação do Jardim das Orquídeas com o Pinheirinho, né? Então, tem um investimento de infraestrutura na cidade gigantesco. No esporte, nós vamos entregar o centro de canoagem no Riacho Grande. Vou entregar mais um centro aquático, lá no bairro Batistini, bairro que eu nasci. Nós estamos já com 4 campos de futebol recebendo grama sintética. Vamos chegar a 70 praças-parques, que é um modelo inovador. Você transforma uma praça num parque, dá proteção, põe melhor iluminação, equipamento de esporte, academia ao ar livre. Então, na verdade, eu estou fazendo aquilo que eu queria. Porque muita gente me falou assim, Orlando, você vai ver, depois que você for reeleito, naturalmente você vai baixar a velocidade. Pelo contrário, eu estou entregando no segundo mandato, completando nossos 8 anos, mais investimentos e mais entregas do que no primeiro. Nós passamos de 40 mil escrituras. Leandro, o João Albucata, que é o nosso secretário, não teve capital no Brasil que entregou 40 mil escrituras no mesmo período. 40 mil escrituras. Eu fui entregar a escritura no feriado 1º de maio, até para poder dar tempo na agenda. Nós vamos chegar a 4.000 unidades habitacionais entregues. É um pacote enorme. Urbanizamos bairros inteiros, o Capelinha, na região do Riacho Grande. Um investimento fortíssimo. Então, na prática, o que isso tudo tem que somar? As pessoas precisam entender que tem uma cidade melhor. Entregamos agora uma ciclovia na Prestes Maia. Então, você tem obra no centro, você tem obra na periferia, você tem obra de infraestrutura. Por que fala assim, é sorte? Eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, projeto, programação, fruto de investimento. Por que a Van foi para São Bernardo do Campo? É sorte? Não, porque a cidade está bem estruturada. Porque a gente tem um modelo para poder entregar os alvarás numa velocidade maior. Por que o Outlet foi para São Bernardo? Está numa posição estratégica boa, tá. Mas a cidade, quem estava lá ouviu o investidor falar o jeito e a velocidade que a prefeitura Aliás, já dá para fazer um recorte, prefeito? Nos próximos dias vamos completar um mês do Outlet. Vai precisar fazer alguma nova intervenção ali no entorno, tendo em vista o fluxo de pessoas? Era o projetado para esse início do Outlet? Nós tivemos no primeiro final de semana um impacto muito grande
não abalou a cidade, não atrapalhou em nada, até porque ali você tem faixas extras de rolamento. Então você teve na via municipal e no trecho de concessão da Artesp uma faixa paralisada, que foi o primeiro final de semana. O segundo teve, mas menor. Este final de semana vai ser um bom termômetro, que está antecedendo o Dia das Mães. Perfeito. Então, amanhã, domingo e o próximo sábado nós vamos ter. Eles estão discutindo com a Artesp, não tem pendência com a prefeitura, mas o que eles me disseram, depois disso, ligaram agradecendo, que eles estão buscando ter mais estacionamento. Então, sinal de que o primeiro final de semana, pode falar a marca aqui no programa? Lógico. Ele me ligou na segunda-feira, agradecendo, a cidade foi super acolhedora, nós demos suporte até para não prejudicar o morador de São Bernardo do Campo. Ele falou, a Nike teve recorde de venda no Brasil em um mesmo final de semana. O Outlet faturou em 2 dias 36 milhões. Então, aparentemente, tem um pouco dessa coisa do novo e tal, mas é o primeiro outlet da região metropolitana, então tem tudo para tá indo bem. Mas não me deixe esquecer, agora, mês de maio, nós vamos chegar com 100% da cidade em LED. 100%? Quando eu peguei São Bernardo, não tinha nenhuma rua com LED. Para mim é um absurdo. É a prova do descaso e da má gestão. Por que o cidadão põe LED? Aqui, ó. Por que está com LED aqui? Clareia mais, economia. A gente põe LED em casa porque é econômico. Claro. Se não mudasse, a gente deixava a luz amarelinha. Como é que você pega uma prefeitura que não tinha uma lâmpada em LED? Até o final de maio, 100%? Não precisei fazer PPP. Nós vamos deixar 100% das... 100% agora. Até o final de maio. Até o final de maio. 100% da cidade iluminada. Lá do pós-balsa até o Tabuão, 100% da cidade com LED. Entregamos o hospital veterinário. Uma cidade que, aliás, funciona muitíssimo bem. Nossa equipe da Secretaria da Saúde criou um modelo de gestão, sabe, daquelas coisas que deu certo. Eu estou olhando que volta me perguntar. Tem a Praça da Cidadania, que nós estamos entregando, tem obra no aliás, Parque. Aliás, é Parque da Cidadania, é tão grande pelo tamanho, parque. Pelo tamanho é Parque em São Bernardo. Prefeito, dá licença, a gente precisa fazer um breve intervalo. Vamos sair 2 minutinhos aqui, voltamos mais com entrevista do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o jornalista Leandro Amaral, que vai colocar pimenta agora, né? Hora de falar um pouquinho de política, né? Senão ele não acaba essa lista aqui de obras feitas e que vai entregar ainda. 2 minutos, nós já voltamos. Restaurante Sete Mares, referência em frutos do mar. Buffet com vasta variedade de pratos, tradicionais, comida oriental e, claro, frutos do mar. Venha com sua família, espaço kids para as crianças e estacionamento próprio. Estrada das Lágrimas, 1816, em São Caetano do Sul. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Olá, amigos do programa Personalidades da Eco TV ABC. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Silvia Mello, coordenadora geral do 7º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados,
Passando aqui para fazer um convite a vocês para estarem conosco de 4 a 8 de junho em São Sebastião, na Arena da Praia. Um evento totalmente gratuito, onde teremos uma feira, uma exposição linda e mais de 120 palestrantes mostrando todo o potencial do nosso estado e do nosso país. Faça a sua inscrição gratuitamente já através do nosso site www.conexidadescomx.com.br. Esperamos vocês! Estamos no nosso programa Personalidades, hoje com a participação do jornalista Leandro Amaral, meu amigo de longa data, e o prefeito de São Bernardo do Campo, também de longa data. Você lembra como nós nos conhecemos, prefeito? Walter, eu lembro que você não estava com esse penteado. Ah, que coisa, hein? Você sabe, só faz 25 anos. Eu te conheci, você tinha um jornal, a sede era no Jardim do Mar. Na Rua Banda. Rua Banda. Do lado. É isso aí. Mas nós estávamos no Ípica, almoçando, eu, a Bárbara e a Lige, e você A chegou sua filha lá. devia ter uns 2 aninhos. Ela tem 25. Nossa, 22 conta a minha anos. idade. Vamos achar que sou velho. Fazendo velhos tempos andando. Você sabe que está muito bom aquele lugar, viu? Eles fazem parte do nosso guia turístico e gastronômico. Um deles é a Ípica Cap. Então, com um restaurante muito bom. Estou falando que eu fui lá comer, divulguei. Então, se faz tempo que você não vai, renove os ares e vale muito a pena. E vale lembrar, eu era muito amigo do Maurício de Castro, né? Até fui para São Bernardo por causa Saudoso do Maurício Maurício de de Castro, Castro. meu E eu amigo acabei também. conhecendo muitos restaurantes, muita coisa da cidade, porque eu saí com ele e com O a Ari. Maurício era quase um historiador, né? O Maurício de Castro era um historiador. Memória viva. Exato, porque você estava com ele, ele sempre tinha uma historinha para contar, sempre tinha alguma coisa Maurício mais... partiu muito cedo, né? Uma pessoa que era um bom amigo, acima de tudo. Gostava muito dele. Sem dúvida. Vamos lá, Leandro, próximo. Prefeito, pegar também uma notícia bem recente, São Bernardo conquistou uma vitória na Justiça em relação ao consórcio intermunicipal, a cobrança em relação às mensalidades e toda aquela discussão que sempre fora feita. Aí tem 2 perguntas nesse sentido. Primeiro, isso abre jurisprudência para, por exemplo, São Caetano saiu, pode também fazer isso? Outras cidades que saírem também pode requisitar nesse sentido na tua avaliação? E qual o impacto disso no futuro do consórcio? Independentemente dos nomes que vão estar nas prefeituras a partir de 2025, como que o senhor vislumbra essa articulação regional, tendo em vista tudo que o senhor acompanhou e acompanha de perto e participa? É até uma boa oportunidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou de articular em grupo, eu acho que fortalece, não sou contra. O que eu me posicionei claramente é que o modelo pela qual foi criado o consórcio era para você fazer licitações em conjuntos, reunir várias cidades, como as 7 cidades do ABC, vamos fazer uma licitação de transporte de lixo. Isso desde quando foi pensado lá atrás pelo Celso Daniel. Acabou, isso não existe. Tá aí a prova. Pergunta qual licitação foi feita coletiva. Um sistema meteorológico, quando eu era presidente do consórcio, que foi feito. Não justifica uma cidade como São Bernardo pagar R$400 mil por mês. Imagine você, cidadão de São Bernardo, para fazer parte do consórcio, o teu imposto estava pagando R$400 mil por mês. São quase R$5 milhões por ano. Dá para fazer 2 hospitais veterinários por ano com o dinheiro que pagava no consórcio. Antes da minha saída e a de São Caetano, nós colocamos claramente para aqueles que pleiteavam, olha, eu permaneço, mas nós temos que mudar o modelo. Não dá para continuar pagando o dinheiro público. E eu tenho autoridade para falar isso, porque quando eu me tornei presidente do consórcio, nesse bloco de prefeitos que estão à tua gestão, eu reduzi de cara pela metade a contribuição que as cidades faziam. De cara. Eu tomei posse, falei, a metade. Já ajustamos as contas para reduzir. E mesmo assim ficou caro. Falei, pessoal, vamos mudar o modelo? Cada prefeitura cede um funcionário, deixa de ser um consórcio público, até porque não está fazendo licitação. Vamos reduzir essa despesa que não dá para pagar. E o prefeito Aurico acompanhou, discutimos isso juntos, os dois, não aceitaram. Quando não aceitaram, nós nos retiramos do consórcio. Aí, já tinha, desse período que eu estava discutindo, uma pendência para a gente, porque não adianta você ficar indignado e continuar pagando. Eu suspendi o pagamento. E aí, eles judicializaram a cobrança, tiveram uma vitória em primeira instância e a Procuradoria do município recorreu
e ganhou no Tribunal de Justiça, porque claramente é um valor impróprio. Porque, Leandro, para que serve o imposto que nós arrecadamos? Para devolver benefício. Certo ou não? Pela educação, pela saúde, na infraestrutura, seja qual for. Não tem benefício você gastar 400 mil e participar de um consórcio. E por que amarrava, então, de não ter licitações, prefeito? Não tem iniciativa, Walter. É muito incompatível. Vou te dar um exemplo. O modelo de transporte de São Bernardo é totalmente diferente de São Caetano. Não é à toa que o prefeito Auric agora deu tarifa zero. Se criar tarifa zero em São Bernardo, você quebra a cidade. Quebra, eu estou afirmando. O município não tem receita para financiar o transporte de uma cidade. Então, é incompatível os modelos de gestão, e não é de gestão por escolha do prefeito. As cidades são diferentes. A prioridade de São Bernardo seguramente não é a prioridade de Ribeirão Pires. Então, os modelos são incompatíveis, não vai ficar de pé. Então, não faz sentido você ter um consórcio público fazendo um dispêndio financeiro com dinheiro público para um negócio que não dá resultado. Então, por isso foi o motivo da nossa saída e hoje tivemos a vitória porque entendíamos claramente que o valor a ser pago não era devido. Andou. Vamos lá, prefeito, da questão ano eleitoral, né? Não dá para falar que esse ano não dá para falar de política, hein? Não dá para Eu escapei correr, tanto, eu falava que não, esse ano é ano ímpar, vamos falar só em ano par, agora estamos em ano par. Agora já está indo par. É mês ímpar, né? Isso que eu... Gostou? Mês ímpar, vamos falar do mês ímpar. par? Imagina, é um prazer, eu sou político e me orgulho disso. Prefeito, você surpreendeu a cidade com o anúncio da Flávia Morando de ser candidata, a pré-candidata do governo. Explica essa escolha para nós. Walter, é plenamente explicável, né? Primeiro, desde quando a Carla foi reeleita, a Carla foi a mais votada da história de São Bernardo. A minha esposa, a deputada Carla Morando, eu tinha sido o deputado mais votado. Em percentual, eu já tinha ganho do Lula quando ele foi deputado federal. Eu estou fazendo por analogia, sim. Não dá para ser numérico, porque o número de eleitor daquela época era um, o número de eleitor hoje é outro. A Carla superou. Eu tive, quando disputei a minha eleição, eu tive 237 mil votos, 103, 104 em São Bernardo. Ela teve 110, né, em São Bernardo? 119, tá. Acho que é isso. Quase 190, do total 119. Carla teve 25% dos votos válidos numa eleição proporcional. Cada 10 Com 800 candidatos no estado de São Paulo, ela teve 25% dos votos. Por que eu estou fazendo esse contexto? Desde que ela foi reeleita, sabendo que nós teríamos uma eleição municipal, eu venho falando em testemunho, falando em rede social. Pessoal, a Carla não pode ser candidata. Por quê? Porque a lei eleitoral não permite a mulher, os filhos, pai e mãe e irmãos. Pronto, está na lei. Tácito, expressa, não tem interpretação. Até segundo grau. Até segundo grau, não pode. Eu venho, até para não criar uma falsa expectativa, alardeando, falo, olha, a Carla não pode, a Carla não pode, a Carla não pode. A gente faz pesquisas pelo partido para avaliação interna, principalmente a avaliação do governo. O governo está indo bem, o governo está indo mal, que é a minha obrigação. Eu tenho a obrigação de nortear a cidade para aquilo que leve satisfação para o morador. Então, você precisa, eu avalio por faixa. Ó, e por bairro, por sinal. Ó, aqui precisa melhorar isso, aqui precisa melhorar isso. Então, o governo você tem que ir ajustando ele todo mês. Quando a gente entrava no índice, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Até porque o eleitor está desconectado. E eu estou falando de pesquisa desde o ano passado. Não estou falando de pesquisa agora. Até porque agora a gente não pode divulgar, tem que ter registro. Sim, pesquisa de consumo. Pesquisa de consumo. E a Carla, primeiro, quando é na espontânea, sou eu. Cara, não, é o Orlando. As pessoas, que é normal. Que é normal. Quando você fazia uma pesquisa estimulada, pressionante. Um dia, a empresa que faz pesquisa falou, a gente coloca um disco, as pessoas olhavam o disco e falavam, cadê a Carla? Não, mas ela não... Não, mas cadê a Carla? Eu quero votar nela. Eu não estou falando isso com vaidade, estou falando isso por uma questão técnica. E aí, a empresa falou, prefeito, era importante você pôr, até para medir, porque a pesquisa parece ficar ruim, tem gente que fala que não vai responder, que estão fraudando. Tá? Aí, quando a gente colocava a Carla, volta,
sabendo que ela não pode. Quando era primeira, era primeiro para baixo um pouquinho, e eu falando que ela não pode ser candidata. Isso foi gerando, assim, um estresse. Chegou um ponto que eu falei, na prática, as pessoas não é pelo sobrenome, não tem essa vaidade, não tem nada disso. As pessoas querem continuar, e eu digo isso não é na unanimidade, mas as pesquisas, se você olhar a última Paraná pesquisa divulgada em fevereiro, me dava mais de 70% de aprovação, dava para o governo, não é para o Orlando. Eu traduzo isso para um trabalho de uma equipe. Quer dizer, as pessoas, a grande maioria, estão satisfeitos com os rumos que a cidade está tomando. E quando as pessoas fazem essa analogia, é óbvio que a Carla tem todo o trabalho dela, tem a performance dela, tem sido uma deputada extremamente combativa, relevante, empenhada. É a deputada que mais recursos ajudou na história de São Bernardo do Campo. Graças a Carla tem o Hospital da Mulher, tem o nosso hospital de urgência, tem o hospital veterinário, tem campo, tem asfalto novo. A Carla ajudou muito, muito. A ponte estaiada tem recurso dela. E é óbvio que a gente sempre foi divulgando, falando a verdade do que é isso. Então, nós buscamos o entendimento que era importante manter essa continuidade. E aí, sabendo que ela pode, a Flávia Morando não é política, nenhum problema quanto a isso. Não tem, tirou... Agora, entendo claramente que as pessoas querem um modelo de gestão para dar continuidade ao que está acontecendo na cidade. As pessoas não querem mudar, as pessoas têm medo de fazer uma mudança e voltar àquele triste passado de obra abandonada, de descaso. Então, a pré-candidatura da Flávia Morando não representa vaidade, é continuidade, né? E foi assim que a gente fez essa construção. Tem aí hoje a aliança de 3 partidos importantes, dentre eles o partido do governador Tarcísio de Freitas, que é o republicano, está na nossa aliança, União Brasil, que é um expoente hoje de centro-direita, e o PRD, que é uma formação também por um partido de centro-direita, uma boa chapa de candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras, o que nos motiva muito, né? E é óbvio, agora, o trabalho de poder propagar durante toda essa pré-campanha, que é muito importante ouvir a cidade, participar, discutir, para que se consolide. Mas, claramente, a pré-candidatura dela representa um modelo de gestão para ser continuado, que é exatamente o que a gente vem oferecendo. Boas práticas, melhores serviços públicos, e tenho certeza que ela representará muito bem, além de poder representar as mulheres. Se tudo acontecer, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça, se a Flávia vier em 6 de outubro ser a candidata eleita, ela será a primeira mulher eleita com voto direto na cidade de São Bernardo. E a mais jovem. E a mais jovem da história. Vai, inclusive, superar a minha marca, minha e do Lauro Gomes. Que, Agora, para mim, é plenamente... Sabe que muita gente não lembra. Quando eu disputei a minha primeira eleição, aquele embate duríssimo, que eu fui para o segundo turno, depois não consegui... 2008, eu tinha 33 anos, ela tem 32. Então, ela tem até uma feição de jovem, e que bom, né? Mas ela não é tão jovem, é uma pessoa bem testada, experimentada na vida privada, aliás, uma vida privada de muito sucesso. Analisando o cenário... Eu acho que é bem jovem. Para você é muito, Valdo. E a Flávia se filiou ao União Brasil praticamente ali no término da janela. Finalzinho ali do prazo, 5 de abril, vai fazer praticamente um mês dessa pré-candidatura dela. O senhor sente que o eleitor, no tete-a-tete, está entendendo nessa pré-campanha a tese, a motivação da sua indicação da Flávia Morando pela continuidade do governo e mais, pela tua experiência de quem participou das eleições em São Bernardo? Essa avaliação tem 5 pré-candidaturas colocadas nesse momento. O senhor acredita que todas vão levar até o final? Pedro, eu não posso, seria indelicado desqualificar qualquer um dos candidatos. Não me presto a isso, nem devo, né? Eu tenho certeza que a Flávia é uma pré-candidata hoje extremamente estabilizada, qualificada para o pleito, tá certo? É óbvio que ela está fazendo todo um trabalho do entendimento da política, a nossa equipe, à noite, eu mesmo tenho me dedicado. Aliás, está aqui me acompanhando nessa entrevista, que é bastante importante, muito me agrada. Então, assim, primeiro ela está muito apta, faz parte de um partido importante, que está dando todo o suporte para ela, o que ajuda muito, tá certo?
E tenho certeza que ela vai andar muito São Bernardo do Campo. Ela está muito entusiasmada. Campanha, pré-campanha, campanha, começa com entusiasmo pessoal. Não vence uma eleição que não está envolvido do sentimento de vitória. Isso é fundamental. De olhar para as pessoas, de conversar com as pessoas, de dialogar, de levar proposta. Eu tenho feito as agendas com ela final de semana. Durante a semana eu tenho governado, não vou abrir mão disso, ela sabe. Faço agenda à noite. Mas principalmente final de semana, a receptividade que ela está tendo é impressionante. Eu tive recente agora com ela no aniversário do Clube Nacional, que você conhece bem, lá na Vila Vivaldi. Primeiro eu fiquei surpreso, todo mundo já conhecia. Eu estava na fase ainda de falar, essa aqui é a Flávia. Já superou as pessoas, olha, essa é a Flávia? Essa é a Flávia? Então, quer dizer, já deu um passo importante. E se você olhar, não foi feita uma comunicação de massa. Coloquei 2 vídeos na rede social, claramente apresentando ela como pré-candidata. Então, eu acho que está acima da média que nós esperávamos. Acima da média, neste primeiro momento, a apresentação. Mas tem muito trabalho pela frente, tem muito diálogo, tem muita construção, não tem eleição fácil. E ainda só falando do cenário de pré-campanha, o senhor acredita numa polarização Flávio e PT? Eu acho que é tudo muito incipiente, está muito distante ainda. Eu volto a insistir, o eleitor está fora da campanha. Sim. Eu gosto de viver o que as pessoas vivem, o que elas sentem. O cidadão sai cedo de casa, trabalha, estuda. O que ele quer ter certeza? Que a cidade dele está indo bem. E isso mexe com ele. Então, ele quer saber, minha cidade está boa? Meu filho recebeu boa merenda, alimentação, o transporte coletivo está funcionando, está dando certo, a obra está acontecendo, está ficando pronta, tá bom. O processo eleitoral é muito adiante. O que para mim está claro, comprovado, se o governo Lula tiver um desempenho melhor, inegável que ajuda o candidato do PT. Presidente Lula e PT são muito umbilicalmente ligados. Se o presidente Lula não tiver uma boa avaliação, como não tem hoje, e quem diz isso não sou eu, são as pesquisas de opinião, o candidato do PT terá mais dificuldade. Mas como tem uma jornada grande pela frente, tenho uma convicção. Quem quer vencer as eleições não escolhe o concorrente. E a Flávia não vai escorrer, ela vai vencer com quem for. Prefeito, nós sabemos que pesquisa é muito importante, é científico e é verdadeiro. Quando ela é bem feita, né? Você soube quando você ia perder, você soube quando você ia ganhar. É o retrato e ela fala. Mas nenhuma pesquisa é melhor do que a urna, que dá o resultado. Por que o Haddad e o Lula ganharam a eleição em São Bernardo na última eleição, você com essa aprovação boa que você tem? Walter, a eleição nacional, a eleição de governador, primeiro tem muito mais ideologia do que gestão. Está claro isso aí. Porque quando você está disputando uma eleição municipal, a dona de casa olha e fala, será que esse candidato vai entregar uma escola de qualidade para o meu filho? Tem uma expectativa de entrega objetiva. Se o transporte vai estar bom, se a escola vai estar boa, se a UBS vai ter vacina. Então, ela olha, ela quer ver confiança em você. Então, é ali, é você entregando um serviço. Quando você trata, vou te fazer essa comparação. Você concorda que a eleição legislativa é extremamente subjetiva? Sem dúvida. Se não, é como fazer pesquisa legislativa. Nada contra. Até acho ele um bom humorista. O Tiririca ser deputado federal por várias vezes, literalmente, era uma piada. Ninguém votava no Tiririca esperando algum retorno para melhorar a vida dele. Voto de protesto, mas não tinha retorno. A eleição nacional, o que ficou claro por 2 eleições? Virou uma eleição ideológica. De um lado, você tem um candidato de esquerda que defende a regularização da maconha, as teses de esquerda, tá? Regularização da maconha, liberdade para o aborto, penas mais brandas para criminosos, certo? Aí agora, o presidente Lula acabou de vetar projeto de lei que proibia a saidinha. Vai ser pauta agora se o veto será derrubado ou não. Do outro lado, uma direita, né, que defende a liberação de armas para todo cidadão, que eu sou contra, né? Uma direita que defende penas mais duras para criminosos, que eu sou a favor. Então, ficou um caminho sem meio.
Então, nesse caso, o apoio local, ele perde a força, porque ninguém está discutindo uma vida melhor para o cidadão. Eu acabei de falar aqui, os 2 candidatos disputaram a presidência da República sem uma carta compromisso com a nação. Ficou a disputa de esquerda e de direita e a gestão. E o que vai ser apresentado? Diferente da prefeitura, que as pessoas te cobram. Quando você vai disputar uma eleição municipal, o eleitor não se engana. O candidato do tapinha nas costas, eu vou ver, As pessoas querem alguém que represente seriedade e, acima de tudo, entrega. Por isso a tua pergunta é muito boa, Obrigado. Porque numa eleição para governador e presidente da República, você vê, a Carla teve uma avaliação surpreendente, foi super bem na eleição. Não tenho dúvida que se a minha gestão não fosse uma gestão bom avaliada, não ia votar na mulher de um prefeito, de um prefeito que é ruim. Né? Então, essas eleições, que é um fenômeno novo, isso aconteceu quando o Bolsonaro ganhou a eleição, derrotou o Alckmin. O Alckmin perdeu para o Cabo Daciolo, foi governador 4 vezes de São Paulo. O Cabo Daciolo do Rio de Janeiro teve mais voto que o Alckmin. Agora, a Simone Tebet, senadora, prefeita, mulher qualificada, ficou em resultado 4%, 5%. Então, perfeito. Esse é o que muda. Nós temos um vídeo do Claudinei Luiz, que é jornalista da Merck News, mandou direto aqui pro prefeito. Vamos ouvir o que ele está cobrando do prefeito aqui. Ele vai falar de comida, além de tudo, prefeito. Por que será? Vamos lá, pode passar aí. Boa noite, Walter. Boa noite, prefeito Orlando Borenda. Eu sempre tenho a satisfação de encontrá-lo junto com a sua família lá no restaurante Capace. Aliás, deliciando aquele fantástico frango a passarinho, uma relíquia, né? Aliás, o Capace é o remanescente dos restaurantes de frango com polenta da Rota, né? Então, sempre é gostoso degustar aquele franguinho e principalmente encontrá-lo com a sua família lá. Minha pergunta é a seguinte, prefeito. Terminando o seu mandato agora, qual o seu projeto depois do encerramento do seu mandato? Qual o seu projeto de vida? Vai continuar na política? Vai continuar na sua área empresarial? Conte para nós. Sucesso, abraço. Primeiro, o Capace é uma delícia mesmo, eu concordo plenamente. Um abraço ao Claudinei. Claudinei, primeiro eu preciso concluir essa jornada importante, que é a conclusão destes meses importantes, que tem muitas entregas pela frente, empenhado aí para que se tudo caminhe bem. Hoje a nossa pré-candidata Flávia Morando possa fazer a nossa sucessão. Futuro depende da nossa vontade, a nossa saúde e de Deus. Mas tem muito trabalho pela frente ainda. Forte abraço. Muito bem. Encerrando o nosso programa, chegando ao final, Leandro, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer, Walter, prefeito e todo mundo que nos acompanha. Temos pauta para uma semana agora. Uma semana. Prefeito, muito obrigado. Saudações obrigado por ter vindo. Muito obrigado, um forte abraço, uma ótima noite para todos. Não esqueça que pior que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o Jornal ABC Repórter. Até a próxima segunda-feira e obrigado. Olá, amigos do programa Personalidades da Eco TV ABC. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Silvia Mello, coordenadora geral do 7º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Passando aqui para fazer um convite a vocês para estarem conosco de 4 a 8 de junho em São Sebastião, na Arena da Praia. Um evento totalmente gratuito, onde teremos uma feira, uma exposição linda e mais de 120 palestrantes mostrando todo o potencial do nosso estado e do nosso país. Faça a sua inscrição gratuitamente já através do nosso site www.conexidadescomx.com.br. Esperamos vocês!